A catapora é uma doença relativamente comum, simples. E existe vacina para a catapora, justamente para que as pessoas não tenham que passar pelo transtorno, pelo desassossego de contrair essa doença. Mesmo assim, a possibilidade de que uma pessoa tenha morrido de catapora aqui em Teresina, por causa da catapora, está colocando em alerta as autoridades em saúde, que começaram um trabalho de investigação. E nós aqui na TV Cidade Verde, no Grupo Cidade Verde, queremos sempre alertar pais e responsáveis, os pais e os responsáveis, para a importância da vacinação. Eu vou falar com a Gorete Santos, ela está ao vivo, e fala para nós a respeito dessa investigação. Afinal, Gorete, pode ter mesmo morrido vítima de sarampo, essa garota de 13 anos? Boa tarde. Boa tarde, Joelson, a você, a todos que acompanham o Jornal do Piauí em Correção. Na verdade, catapora, né? Há sim essa suspeita, ainda não foi confirmada através de exames, esse processo está em fase ainda de investigação, mas a suspeita é sim, de que a adolescente de 13 anos tenha morrido por complicações provocadas pela catapora. A gente vai ter mais informações a partir de agora com a diretora de Vigilância em Saúde, que em Teresina, a doutora Marilis Borba, está conosco, trazendo mais informações, esse alerta para os pais também. Você já falava da questão da prevenção através da vacina. A gente pergunta então a respeito dessa adolescente, doutora Marilis, o que já se conseguiu apurar, né, acerca desse caso? Boa tarde. Boa tarde. Então, nós estamos em fase de análise de todas as possibilidades de exame, recolhendo cópia dos exames, para que seja feita uma análise com os médicos infectologistas e aí poderemos afirmar. Nós acreditamos que foi uma complicação da varicela, que nós sabemos como é um vírus e o vírus circula por todo o nosso corpo, pode dar complicação em qualquer parte do nosso corpo, como pode atingir o cérebro, dando encefalite, meningite, pode atingir o músculo do coração, pode dar pneumonia, pode haver uma baixa de plaqueta, portanto, provocando sangramento. Então, nós precisamos analisar cuidadosamente toda a história desta jovem para afirmar o diagnóstico. Agora, eu queria chamar aqui a atenção das famílias que precisamos vacinar a criança contra a varicela aos 15 meses de idade, a primeira dose, e o reforço aos 4 anos, tá certo? Porque estudos têm demonstrado que há necessidade de um reforço da vacina da varicela aos 4 anos de idade. Por exemplo, o ano passado nós contabilizamos, mas isso ainda não é um dado fechado, cerca de 449 casos. Tivemos 3 óbitos o ano passado, sendo 2 do interior do estado e 1 de Teresina. Então, nós acreditamos que o surto de varicela continua e precisa que as pessoas tenham cuidado. E uma informação importante, um cuidado importante, é que faça a hidratação. Tem que urinar transparente, feita a água que bebe, porque você estando bem hidratado, o teu corpo tem as condições necessárias para funcionar de maneira adequada. Ou seja, doutora, a presença dessa doença ela é ainda mais comum do que o que a gente costuma imaginar. A senhora fala em quase 450 casos só no ano passado aqui na capital. São dados preliminares, nós ainda estamos recebendo ficha, porque o ano terminou semana passada, estamos ainda recebendo as fichas de notificação para ter um número exato daqui a mais ou menos uns 30 dias. Mas, por enquanto, nós já temos esses 449 casos notificados. O Gelson tem uma pergunta. Pois não, Gelson? Antes de mais nada, queria me corrigir aqui, porque eu falei sarampo, e não é sarampo, é catapora. Muita gente faz essa confusão, achando que sarampo e catapora é a mesma coisa. Não é. Catapora é uma coisa, sarampo é outra coisa. Doutora Marilis, eu queria que a senhora aproveitasse e explicasse para as pessoas por que a catapora pode se tornar assim tão grave, né? Muita gente não está atento a esses sintomas. E a possibilidade até de uma evolução mais rápida e de morte dessa doença. Bem, o que a gente pode informar é o seguinte: primeira coisa que eu falei é a hidratação. Segundo, é o cuidado com a higiene do corpo para que as bolhas que se transformam em pústula e depois em crosta não se transforme em
e uma infecção na pele e vai fazer uma celulite, podendo chegar até uma septicemia por disseminação de bactérias oportunistas. Então, a higiene, o banho com água e sabão, de preferência sabão de barra, não precisa ser o sabão de coco, pode ser aqueles que chama de neutro, é muito importante. E quando eu era criança, que tive sarampo, às vezes as mães passavam violeta de genciana nas lesões para não coçar. E não coçar, evitar coçar. E você pode evitar o prurido, a coceira, com a compressa de água gelada. É muito simples, o custo é quase zero. E a complicação, quando a pessoa está com a catapora, mas, por exemplo, não está querendo comer, está muito mole, está sentindo dor, tem que procurar assistência médica e verificar. Agora, uma das coisas importantes, volto a falar, é a hidratação. Muito obrigada, então, doutora Marilis Borba, pelas informações prestadas aqui ao Jornal do Piauí, sempre trazendo informações muito importantes para a gente. Fica o recado, né, Joelson, inclusive em relação à vacina também, que ela já havia reforçado para que os pais não deixem de vacinar os filhos. Joelson. Esses alertas são sempre importantes. Aliás, Gorete, eu queria aproveitar ainda que você está aí, porque tem muitos pais que pensam o seguinte: não, é melhor pegar catapora quando é criança. Então, um filho pega catapora, aí ele quer logo que o outro também pegue, os primos peguem, bota todo mundo junto. Isso é uma coisa que era muito comum nos anos 80, inclusive. Isso é um mito, ou isso deve ser feito ou não, Gorete? Isso é recomendável ou não é? É um mito, doutora Marilis, ou não, essa história? Eu não ouvi. Ele falava a respeito de uma prática que era muito comum décadas atrás, né? Alguém tinha catapora. Eu tive, por exemplo, quando eu era criança. E aí ele disse que muitos pais diziam: eu quero logo que todos os meus filhos peguem logo catapora para ficar livre dessa doença. Porque o que se verifica é que quanto mais tarde você tem catapora, os estudos mostram que ela fica mais grave. Então, isso também, essa jovem pegou de uma irmã. A irmã está muito bem, agora ela, infelizmente, complicou. Então, a ideia é mais ou menos essa. Inclusive, por exemplo, eu tive catapora, mas aí o meu médico assistente exigiu que eu tomasse uma vacina, que só existe em clínica particular, que tinha que ir contra esse tipo de vírus da família herpes. Aí eu tive que tomar essa vacina. Não, você vai tomar sim. Tá bom, eu fui tomar para me prevenir de uma infecção possível por esse vírus, que é uma família muito grande dos herpes. E altamente contagiosa também, né, doutora Marilis? Muito obrigada pela participação. Joelson. Muito obrigado, Gorete. Muito obrigado, doutora Marilis, também, por nos ajudar a entender mais a catapora. E os sintomas, nós vamos colocar aí no seu vídeo, os sintomas da catapora, para você ficar atento e evitar problemas também aí no seu dia a dia, tá bom? Tá aí as informações na sua tela para que você tenha ideia do risco que é a catapora. E para você ficar atento, tem um sintoma, então não vai brincar com isso, né? Aí está, catapora. Manchas vermelhas pelo corpo e bolhas no corpo. Isso pode ser sinal da catapora. Mal-estar. Incomoda demais. Incomoda. Você já teve também, né? Tive catapora, papeira. Mal-estar, cansaço, dor de cabeça, perda do apetite, uma febrezinha baixa, pode ser sinal de catapora. E aí você já sabe. Então pode ser catapora. Se não for, ótimo. Se for, é bom tomar os cuidados. Creio que você já teve catapora, né? Tive catapora, papeira. O que mais? Outras doenças que não interessa falar aqui agora não, mas tive umas 6 doenças. Teve também? Tive 6 doenças. Sarampo. Tive sarampo, catapora, papeira, papapá. Esse papapá incomodava muito, não? Rapaz, recolhia, às vezes recolhia, né? Também pode acontecer encefalite, pneumonia, infecção de pele e de ouvido, tá bom? Se você tiver esse tipo de problema, você pode estar com catapora. A recomendação é analgésico para tratar os sintomas, antitérmicos, antihistamínicos, que é o caso dos antialérgicos, para você não ter muita dificuldade com os sintomas. A vacinação existe, tá? Então você pode tomar a vacina. Lave sempre as mãos após tocar nas lesões para evitar contaminação. Indicação de isolamento para evitar que você transmita para alguém, né, dependendo do caso. Desinfecção dos objetos contaminados com secreções. Imunoprofilaxia em surtos de ambiente hospitalar. Bom, então aí são as dicas para evitar a catapora.